Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos dar sequência aí nas nossas pregações em Romanos, no livro de Romanos. Hoje chegamos no capítulo 8. Capítulo 8 de Romanos, vamos refletir a partir do versículo 1 até o versículo 17. Uma passagem grande, mas extremamente importante. Capítulo 8 do livro de Romanos é visto por muitos como um dos capítulos mais importantes da Bíblia. É um capítulo muito recheado de teologia e a gente vai refletir um pouco sobre isso hoje, não tanto sobre teologia, mas principalmente de forma prática, em como o que está escrito aqui deve se aplicar às nossas vidas no dia a dia. A gente vai ver que hoje pela manhã o pastor Neto, para aqueles que estavam presentes, pregou sobre o capítulo 7, que é um dos capítulos que eu, particularmente, mais me identifico na Bíblia, que é o conflito interno em que o apóstolo Paulo desabafa, praticamente, que ele passa. A luta em que ele tem diariamente em não conseguir fazer aquilo que ele quer e fazer aquilo que ele não quer, por causa da natureza pecaminosa. Então, esse conflito interno em que a gente vive, eu vivo, creio que todos os irmãos vivam, em que você tenta fazer tudo certo e quando você vai ver, você acaba pecando, e ali se frustra, ali se arrepende, e aí começa de novo, e até aí, tudo bem. O problema é quando isso vira um fardo para a gente, e a gente começa a achar que a gente não é capaz, que a gente não consegue não pecar, ou então, pior ainda é quando a gente se acostuma e começa a pensar, eu pequei de novo, eu sempre peco, eu sempre caio na mesma coisa, então eu não consigo superar isso, eu me entrego para esse pecado. O capítulo 7, ele é controverso, ele mostra essa disputa e como o pastor Neto pregou hoje pela manhã, muitas vezes a gente se frustra com isso. Olha o versículo 19, eu só vou ler aqui o versículo 19 mais para contextualizar, porque o capítulo 8 é uma continuação do capítulo 7, literalmente, é o mesmo texto, Paulo continua ali, as divisões foram feitas depois, mas é dentro do mesmo discurso de Paulo, o capítulo 8 ele continua ali o que Paulo estava falando, então, para quem não estava de manhã, precisa estar no mesmo contexto que a gente aqui. O versículo 19, por exemplo, ele vai falar, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu quero, esse faço. Já o versículo 24 é mais frustrante ainda. Paulo, sendo Paulo, vai falar, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E quando eu leio esse texto, e quando eu leio esse capítulo 7, eu vejo Paulo falando assim, miserável homem que Paulo era, eu olho para a minha vida e falo, quem sou eu então? Se Paulo, que era Paulo, que foi o apóstolo que mais deixou conteúdo para a gente, que graças a ele a gente tem aquilo que a gente tem, que chama hoje de Novo Testamento, na sua grande parte, ele se coloca como miserável. Quem que sou eu, Gregory, para estar aqui hoje à noite, podendo trazer alguma reflexão para os irmãos? Isso pode soar meio frustrante, isso pode soar meio decepcionante para as nossas vidas, para o nosso dia a dia. Poxa, eu vou pecar de novo. Eu vou continuar pecando, por mais que eu tente, eu vou pecar. Só que, em compensação, o capítulo 8, ele vem com uma dose de esperança. Ele vem com uma dose de esperança que vai trazer para a gente o que é a vida no Espírito. Ele vai mostrar para a gente que, sim, nós vamos pecar. Mas quanto mais próximos e com mais presença do Espírito Santo dentro de nós, menos nós iremos pecar. E essa deve ser a nossa constante busca. Então, a reflexão que eu quero trazer nessa noite para a gente é em cima dessa pergunta. Será que Deus chamou a gente para viver dessa forma frustrada, nessa luta interna que nós temos o tempo todo? Será que foi para isso que Deus nos escolheu? Será que foi para isso que Deus nos salvou? Para vivermos nesse conflito interno o tempo todo, decepcionante? Ou Deus nos chamou para que a gente possa viver uma vida plena no Espírito, com esperança de que as coisas vão ser melhores, com esperança que as coisas vão ser melhores não só na eternidade, mas aqui na terra mesmo.
E é sobre isso que a gente vai refletir essa noite. Como a vida no Espírito, algumas características do Espírito em nós podem nos fazer viver plenamente aquilo que Deus espera de nós. Eu separei aqui em 3 partes, como bom batista, eu separei em 3 pontos aqui, 3 características que o Espírito Santo mostra, que Paulo, através do Espírito Santo, mostra para a gente aqui o que é uma vida em comunhão com o Espírito. E como a gente deve aplicar isso diretamente nas nossas vidas. Vamos orar? Senhor, ainda na Tua presença, muito obrigado, porque o Senhor nos permite estar aqui, Senhor Deus. Como já foi dito aqui e pela manhã também, Senhor, reconhecemos que somos falhos, reconhecemos que somos miseráveis diante de Ti, assim como Paulo disse, Senhor. Mas que agora o Senhor, através do Teu Espírito, esteja falando conosco, esteja nos mostrando as nossas falhas e nos mostrando, Senhor Deus, a forma de vida plena que o Senhor deseja que tenhamos contigo, Senhor. É isso que eu peço. Em nome de Jesus, amém. A primeira característica que a gente vai ler está no versículo 1 até o versículo 4. 8, do 1 ao 4. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos entender o que Paulo quis dizer aqui. E a primeira característica que eu trago para os irmãos essa noite é que em uma vida com o Espírito Santo, não há condenação. Essa é a primeira característica que a gente vai trazer. Com o Espírito Santo em nós, não há condenação. E Paulo começa falando exatamente isso. E o texto é tanto uma continuação, porque Paulo começa falando, agora pois, portanto, todavia, entretanto. Ou seja, Paulo vem falando do conflito interno dele, da luta da carne entre ele não conseguir fazer aquilo que ele quer e fazer aquilo que ele não quer, e ele desabafa, ele se coloca ali como miserável, só que ele não para ali. E graças a Deus por isso. Ele continua, e ele fala, então, todavia, agora pois, bem português ficou isso daqui, né? Agora pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E aí complica um pouquinho o nosso entendimento, porque ele vai apresentar para a gente 2 leis. No capítulo anterior, no capítulo 7, Paulo vai citar 31 vezes a lei. 31 vezes em um capítulo, ele cita. Agora, no capítulo 8, ele vai citar 19 vezes o Espírito Santo. Olha como muda o foco. Olha como muda o que Paulo quer passar para a gente. Ele falou muito da lei no capítulo anterior, e agora ele vai falar do Espírito. Só que ele começa falando de 2 leis. E que leis são essas? Primeiro ele traz a lei do Espírito da vida, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Qual que é a lei do pecado e da morte que Paulo está falando aqui? A lei do pecado e da morte é a lei de Deus. Olha que interessante isso. A lei do pecado e da morte, Paulo classifica a lei que ele cita 31 vezes no capítulo 7 como lei do pecado e da morte. A lei do Senhor é classificada como lei do pecado e da morte. Mas peraí, como pode isso? A lei do pecado e da morte? Também já foi falado, porque como o André, lá quando ele começou essa parte do livro de Romanos, ele mostrou que é uma perícope grande ali, uma divisão do livro de Romanos, que começa ali no capítulo 5 e vai terminar no capítulo 8, em que Paulo vai fazer esse contraponto entre a lei, a graça, entre a lei e a graça, entre a lei e o Espírito. E aqui ele vai mostrar para a gente, como já foi falado, que a lei ela não tem poder para nos trazer a vida. A lei ela tem a função de nos mostrar o que é a morte, de nos mostrar onde está o perigo. Então, ela é como se fosse uma placa de atenção, de aviso. Se você não fizer isso, ou se você fizer isso, você vai estar longe de Deus. Você vai estar em pecado.
Então é como se fosse uma grande placa de atenção, não passe daqui. Risco, perigo. Para isso que serve a lei. Só que ela não tem como sozinha trazer para nós a salvação. Então é isso que Paulo quer dizer aqui quando ele transforma, quando ele caracteriza a lei de Deus como a lei do pecado e da morte. Porque é a lei que nos mostra qual que é o caminho para você morrer, para você pecar, para você estar longe de Deus. O que você vai ter que transgredir para você se tornar um pecador. Por mais que confunda, é esse o motivo em que o apóstolo Paulo traz a lei dessa forma. Em compensação, ele traz para a gente a lei do Espírito da vida. A partir do momento em que Jesus veio, em que nos convertemos, em que reconhecemos que Ele é nosso Senhor e Salvador, passamos a ter o Espírito Santo dentro de nós. E a partir de Cristo, nós temos a libertação do pecado e da morte. A libertação da condenação do pecado que a lei nos mostrava. O próprio Paulo, no livro de Romanos, vai trazer para a gente que o salário do pecado, a consequência do pecado é o quê? É a morte. Ou seja, todos nós deveríamos morrer. Só que, graças à lei do Espírito da vida, através de Jesus Cristo e do seu sacrifício na cruz, a gente não precisa morrer. Fisicamente falando. A gente morre, como a gente vai ver lá para frente, para os nossos pecados, para a nossa vida antiga, para o nosso viver na carne. Isso a gente vai ver, que é o que Paulo vai explicar para nós. Mas fisicamente nós não somos mais condenados. Através do sacrifício de Jesus, a gente foi liberto da condenação. Vivendo com Cristo, vivendo com o Espírito, não há mais uma condenação. Por mais que você peque várias vezes o mesmo pecado. O André pregou muito sobre a graça na primeira pregação em que ele fez aqui. Por isso que é importante a gente acompanhar as pregações, tá vendo, irmãos? Se você vê, as coisas se complementam. Às vezes, se você assistir uma aqui e depois uma outra lá no final do mês, você não vai pegar tudo que tem no meio disso. Então, é importante a gente ir assistindo na sequência das pregações, por isso que chama série. Se você assistir uma série lá que você gosta na Netflix, assistir o primeiro capítulo e depois assistir o quinto e depois o oitavo, você vai saber como começou, como terminou, mas você não vai saber nada do que aconteceu no meio. Então, por isso que é uma série de mensagens. É importante que a gente acompanhe essa série de mensagens. Fica gravada no canal do YouTube, entra lá, acompanha, porque aí você vai conseguir entender esse livro tão importante que é o livro de Romanos pra gente. Aí, ó, tá vendo? Aproveita para curtir e compartilhar o canal do YouTube, Marketing na Veia. Aí, ó. Não estou falando aqui, como também já foi dito, que a lei tenha que ser jogada fora, que a lei não serve para nada. O que eu estou falando aqui é que a lei, ela não é a base da nossa justificação. A base da nossa justificação é o sacrifício de Jesus na cruz. Só que esse sacrifício de Jesus na cruz, ele nos traz a responsabilidade de cumprir a lei. Não por fardo, não por obrigação, porque senão seremos condenados, e sim por gratidão ao amor de Cristo por nós. Isso é viver livre da condenação. Eu não vou obedecer, eu não vou cumprir aquilo que a Bíblia traz para mim, porque senão eu estou indo para o caminho do pecado e da morte. Isso muitas vezes traz para a gente um peso, traz para a gente um fardo, traz para a gente medo de ser crente. Quantas vezes a gente já não conversou com outras pessoas por aí que falam assim, ah não, ser crente é muito chato. Por que ser crente é muito chato? Porque você não pode fazer nada. Porque a Bíblia não deixa você fazer as coisas. Espera aí, isso é um entendimento errado do que é ser cristão. A própria Bíblia vai falar, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E eu não vou deixar me dominar por nenhuma dessas coisas. A gente não está mais condenado, a gente está livre. A vida no Espírito é uma vida livre. É uma vida em que nós somos livres para cumprir a lei e não obrigados a cumprir a lei. Olha a diferença. Somos livres para isso, cumprir a lei com prazer, com amor, por gratidão ao que Jesus fez por nós. A segunda característica de uma vida no Espírito é que em uma vida no Espírito não há escravidão. Primeiro, condenação. Segundo, escravidão.
A partir do versículo 5, vamos ler a partir do versículo 5. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque, se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Até aqui por enquanto. Primeira coisa que eu quero explicar para os irmãos aqui, quero que a gente reflita junto, é que esse texto pode nos levar a pensar em que o corpo é mau, em que o corpo é ruim e o espírito é bom. Isso é um caminho muito perigoso de ser seguido. Isso é uma linha de pensamento gnóstica que foi colocada lá nos tempos de Jesus, em que condenava tudo que era matéria, tudo que era físico, e aprovava só o que era espiritual. Isso é heresia, isso é pecado, porque não foi assim que nós fomos criados. Nós somos criados como um, que compõe corpo, espírito, que compõe, aí a gente deixa para o concílio ali, para os seminaristas, que compõem corpo, alma e espírito, ou só se compõe corpo e espírito. Não, o ponto é, a gente tem uma parte física, a gente tem uma parte material e a gente tem uma parte imaterial. E as duas foram criadas de forma perfeita. A gente não precisa causar penitências ao nosso corpo, pensando que o nosso corpo que nos leva a pecar. Não é isso. Nós temos a natureza pecaminosa dentro de nós e ela que nos faz pecar. E a gente peca normalmente com o corpo físico, se bem que pode pecar também com a mente, como Jesus explica para nós, cumprindo a lei na sua essência. Só que na grande maioria das vezes utilizamos o nosso corpo físico para pecar. Então, o ponto não é que o corpo é ruim, a gente não consegue separar o nosso corpo da nossa mente. A gente não consegue separar o nosso corpo do nosso espírito. A gente vive numa sociedade que está completamente adoentada emocionalmente, mentalmente. E essas doenças emocionais, essas doenças mentais, elas refletem no nosso corpo. Elas refletem diretamente no nosso corpo físico. Quantas características temos no nosso corpo físico das nossas doenças emocionais? Queda de cabelo, dor de estômago, quantas IT eu já não tenho quando eu vou fazer a minha endoscopia, gastrite, esofagite, duodenite, é tudo. Estresse, burnout, quantas doenças emocionais refletem no nosso corpo e o nosso corpo vai se esgotando cada vez mais. A gente precisa dar um basta nisso. A gente precisa cuidar do corpo. A gente precisa cuidar do espírito, mas também do corpo. Porque o corpo é aquilo que nos locomove. É aquilo que nos dá a energia, que nos dá a mobilidade de podermos ser a testemunha de Cristo que Ele deseja que sejamos aqui. Se a gente não tiver um corpo bom, se a gente não tiver um corpo sadio, a gente não vai conseguir fazer aquilo que Deus nos deu para ser feito no nosso dia a dia. A gente precisa ter essa preocupação. E assim como a gente não consegue separar o nosso corpo físico do nosso corpo, da nossa parte imaterial, da nossa parte espiritual, a gente também não consegue separar a nossa vida secular da nossa vida cristã, ou da nossa vida ministerial,
ou da nossa vida espiritual, você pode dar o nome que você quiser. A gente tem muito costume na igreja de fazer essa separação. E ontem foi legal a programação que a gente teve aqui, que nós falamos sobre a feira de profissões, e isso foi muito... Fizemos a nossa feira de profissões aqui, e isso foi muito enfatizado pelas pessoas que falaram aqui. A importância da gente olhar a nossa vida como um todo. Eu não sou Gregory, pastor, Gregory, empresário, Gregory, pai, Gregory, marido. Eu tenho vários papéis na minha vida, mas todos eles compõem uma vida. Eu não posso ser diferente aqui e diferente lá. Eu não posso vir para a igreja pôr a minha capa de crente, sair da igreja e tirar a minha capa de crente. A gente precisa ter o nosso dia a dia completo. Precisamos ser um só. Eu vi um vídeo essa semana na internet que eu achei muito interessante. Um rapaz, não sei se alguém viu, ele estava bem compartilhado por aí, de um rapaz da CET. E quando a gente pensa em CET, já vem coisa ruim na nossa cabeça, né? Não sei porquê, mas quando a gente pensa em CET, a gente já pensa no mal. A gente vai pensar em multa, a gente vai pensar em buzina, a gente vai pensar em trânsito, a gente vai pensar em farol quebrado, a gente só pensa no mal quando a gente fala em CET. Deve ser um trabalho extremamente estressante você ser do CET. Você ser o marronzinho, como o pessoal fala. E esse vídeo que eu vi era de um profissional da CET, ali na Avenida do Estado, um semáforo quebrado, e quando chove aqui em São Caetano, é só piscar que o semáforo apaga tudo, né? E esse rapaz, ele estava ali na Avenida do Estado. Trânsito, os irmãos conhecem ali o que é. E ele estava mandando um lado parar e o outro passar, junto com outro rapaz que estava também. Eles estavam em dois. E esse daqui, ele estava responsável pela Avenida do Estado. E o farol quebrado, e ele aí estava na hora dos outros passarem, né? Sabe que aí tem aquelas faixas de moto na frente, né? O rapaz mandou o trânsito parar, as motos vieram, pararam todas na vaga de moto ali. Sabe o que ele fez? Ele começou a cumprimentar um motoqueiro por um, dando a mão, dando risada e conversando com eles. Um por um. A pessoa de trás estava filmando, ela viu aquilo, ela começou a filmar. De tão legal que ela achou aquilo. No meio de um trânsito caótico, no meio de uma situação ruim, eu não sei se esse rapaz é cristão ou não é cristão, mas ele estava representando Cristo no meio do caos. Ele estava sendo Jesus, ele estava representando Jesus no meio da Avenida do Estado. Como eu falei, não sei se ele é crente, mas ele estava sendo usado por Deus para trazer paz, para trazer tranquilidade, para trazer esperança, para trazer uma risada no meio do caos. Esses dias também vi um post do Thiago Grulha, que foi com a gente lá no retiro, em que eu achei muito interessante, que ele falou: valorize os seus amigos palhaços, que são aqueles que te fazem dar risada, que trazem um ambiente em que você está envolvido mais leve, que fazem você se sentir melhor, não importa onde você esteja. A gente vive numa vida muito difícil, sim, com muitas lutas, com muitos problemas, mas isso que a gente sai daqui no domingo à noite, essa energia, essa renovação, essa força no espírito, ela não pode morrer na segunda às 7 da manhã quando a gente acordar, ou às 6 da manhã quando a gente acordar. Ela não pode ser somente no final de semana. Ela precisa continuar. E isso é o viver no espírito. Isso é o viver no espírito, isso é não fazer a separação do corpo e do espiritual. Isso é viver de forma única, você saber que você é filho de Deus, como a gente vai ver daqui a pouco, e foi colocado por Deus ali onde você está, no seu dia a dia, para ser representante dEle, e trazer paz, e trazer bonança, e trazer paciência, e trazer alegria para o ambiente em que você está inserido. Foi para isso que é para isso que a gente vem no domingo à noite, é para isso que o culto é importante, para renovar as nossas energias, para a gente sair daqui falando: eu vou fazer a diferença essa semana. É para isso que serve. A gente não pode parar aqui. A gente precisa continuar. É fácil? Não é fácil. E por que não é fácil? Porque existem duas forças antagônicas dentro da gente. Como foi muito falado hoje de manhã, então nem eu vou dar tanta ênfase a isso,
mas existe a nossa natureza pecaminosa, que nos leva a pecar, que nos leva a desanimar. Que aqui Paulo, ele vai colocar como a carne. E é interessante que quando eu explico de uma maneira bem didática, quando eu pego aqueles que são mais novos na fé, e eu acho que essa explicação ela é muito útil, quando a gente olha para as duas forças e para a luta interna que ocorre entre a gente, que ocorre na gente. Eu costumo falar que eu simbolizo o nosso corpo como um círculo. E imagina aí na sua cabeça, porque eu não tenho... Tinha que ter feito no PowerPoint aí, um desenho para colocar, mas não sou capaz. Imagina a nossa vida como um círculo. E dentro desse círculo existem mais 2 círculos. Um, a nossa natureza pecaminosa. Outro, a nossa comunhão com o Espírito. Dentro desse círculo maior que é a nossa vida, esses 2 círculos menores, eles podem crescer ou podem diminuir. Depende do momento da nossa vida e depende da prioridade que eu vou dar. Só que, quando um cresce, automaticamente o outro diminui. Porque eles estão dentro de um espaço delimitado. Então, quando eu dou espaço para a minha natureza pecaminosa crescer, automaticamente o círculo dela cresce. A minha comunhão com o Espírito diminui. E a gente vai perdendo a comunhão. A gente vai esfriando. A gente vai se afastando de Deus. A gente vai se afastando da igreja. Com quantos jovens eu já não conversei? Ah, não, eu estou desanimado. Então o que você vai fazer? Ah, não vou. Não vou na programação. Por que você não vai? Porque eu estou desanimado. Ué, mas se você está desanimado, é aí que você tem que ir. Se você está passando por dificuldade, é aí que você tem que vir na igreja. Se você está esfriando, é aí que você precisa vir. Para quê? Porque aí o seu círculo do Espírito cresce. E automaticamente a sua natureza pecaminosa diminui. Porque você vai estar próximo. Você vai estar próximo de Cristo, você vai estar próximo de outros irmãos, você vai estar próximo do Espírito, você vai estar vivendo em comunhão. Isso vai fazer com que você pense em coisas espirituais, que você viva coisas espirituais e que você viva menos as coisas carnais. Paulo vai falar que a gente tem que encher a nossa mente de coisas boas. O nosso dia a dia, o que nós temos ouvido, o que nós temos assistido, o que nós temos conversado, tudo isso faz o nosso círculo da natureza pecaminosa aumentar. Se o nosso encontro com Deus é uma vez por semana na igreja, infelizmente o nosso círculo espiritual está pequenininho. E aí quando você vem aqui, você tem um fôlego. O seu círculo incha um pouquinho. E aí você sai daqui falando, agora vai. Só que aí você não busca a Deus, você começa segunda-feira, já começa reclamando, você começa no seu trabalho, quando vem o primeiro problema, você já murmura, você já briga, você já reclama. Às vezes antes de sair de casa, você já brigou com a sua filha, já esperneou com os seus filhos, já colocou seu filho de castigo, ele nem acordou, já está de castigo. Pessoal, não é nada pessoal isso. Mas isso acontece. Acontece. A gente precisa lutar contra a nossa natureza pecaminosa, contra a nossa área carnal, contra aquilo que tende a crescer dentro de nós. Para a gente conseguir fazer isso, pode parecer clichê, irmãos. Pode parecer clichê, mas é clichê mesmo. Porque o beabá do cristianismo é leitura bíblica e oração. Esse é o beabá do cristianismo. Só que, infelizmente, a gente não cumpre nem o beabá do cristianismo. E a gente acha que o nosso espírito, a nossa comunhão com o Espírito vai crescer de maneira sobrenatural. E desculpa te decepcionar, irmão. Ela pode crescer de maneira sobrenatural? Pode. Deus tem poder para fazer isso. Se Ele quiser, tem. Ele pode falar com você através de um sonho, através de uma visão. Ele pode, mas não é a forma ordinária que Ele age. A forma ordinária que Ele age é através de leitura bíblica, através de oração e através de comunhão na igreja. Essa é a forma em que a nossa vida espiritual cresce. Que o nosso círculo interior do Espírito, a nossa comunhão com o Espírito cresce e a nossa natureza pecaminosa diminui. Quanto mais você peca, pode pensar, quanto mais você peca, mais você quer pecar. É sempre assim. Porque o pecado é prazeroso.
Então eu peco, se eu não me arrependo, eu peco de novo, peco de novo, peco de novo. O próximo passo é o quê? É questionar se aquilo é realmente pecado. Ah, por que isso é realmente pecado? Quem falou? Ah, deve estar na Bíblia, mas a Bíblia é antiga. Nosso contexto já mudou. E aí a gente começa a já questionar, achar que aquilo não é pecado. Aí o próximo passo é o quê? É planejar a próxima vez que eu vou pecar. Você já está planejando o seu próximo pecado. Você já está pensando que você vai ter a possibilidade de pecar de novo. E você vai indo, vai indo, vai indo. E o seu círculo da vida espiritual vai diminuindo cada vez mais. E aí, infelizmente, irmãos, infelizmente, normalmente a gente precisa de algo muito trágico na nossa vida para poder voltar. Por que esperar isso? Por que esperar que algo ruim aconteça com você, com a sua família, com o seu trabalho, onde você está inserido, para você voltar para Cristo? Para você ter uma comunhão maior com Cristo? Para você deixar o Espírito viver mais na sua vida? Agir mais na sua vida? Por que esperar algo ruim acontecer para tomar essa decisão? Deus nos chama todo dia para estar próximo dEle, cada vez mais. E o que eu coloquei aqui, o título foi: não há escravidão. Uma vida com Espírito, não há escravidão. Você falar que você peca porque você é pecador é desculpa, é muleta para você poder pecar sem peso na consciência. A partir do momento em que você é salvo, a partir do momento em que o Espírito Santo habita na sua vida, você é liberto da escravidão do pecado. As correntes do pecado não te dominam mais, você pode não pecar. Você é liberto. Liberto é livre para poder não pecar. Você peca porque você quer. Você peca porque você é fraco. Não é porque o diabo te tenta. Não é por isso. Tiago vai falar para a gente, lá no capítulo 2, que a gente não deve passar a responsabilidade dos nossos pecados primeiro para Deus. Porque Deus não peca e Deus não tenta ninguém. E também não para o diabo. A gente fica colocando culpa no diabo, que o diabo nem tem culpa. O diabo tem muita culpa, de muita coisa. Mas não é de todos os seus pecados. A culpa dos seus pecados é da sua natureza pecaminosa. Porque a Bíblia é muito clara em dizer para a gente que se a gente quiser, a gente consegue não pecar. Se a gente viver com o Espírito, a gente não vai pecar. A gente não vai pecar nunca mais, Gregory? Não é isso que eu estou falando. Eu sei que somos falhos e vamos cair em um momento ou outro. O que eu estou falando é a gente não pode se acomodar com uma vida de pecado. A gente não pode achar que está normal. A gente não pode achar que é assim mesmo, e tanto faz. Isso é viver inclinado para a carne. Esse primeiro versículo que eu li aqui, os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. O que é se inclinar, gente? Se inclinar é você fazer assim, certo? E por que normalmente você faz assim? Porque tem uma força. Normalmente você se inclina porque há uma força te puxando ou te empurrando para aquela direção. Ninguém se inclina sozinho, sem nada, sem uma força oposta. Qual que é a força que tem te empurrado ou te puxado? É a força espiritual? É a comunhão? É a leitura bíblica? É a oração? Isso vai te fazer inclinar para o lado do Espírito. Ou você está tendo uma vida promíscua que vai te fazer inclinar para a carne. Quanto mais próximo da carne você está, mais fácil vai ser de você de pecar. Paulo é muito didático ao escrever isso para a gente. E aí no versículo 12, ele diz para nós: assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Somos devedores do quê? Ué, a salvação é um presente. Foi um presente de Deus para nós. Como que eu posso ficar devendo, então, um presente? Não é isso que a gente deve. A gente conversou um pouco disso na EBD hoje, quando falamos da ressurreição de Cristo. E da responsabilidade que a ressurreição de Cristo traz para a gente. O sacrifício de Cristo, por nós, maravilhoso.
Mostra o amor dele por nós, o quanto ele nos ama para fazer o que ele fez. E a ressurreição de Cristo mostra que, além de receber esse amor, a gente tem uma responsabilidade. Cristo venceu a morte, nos libertou da escravidão do pecado, para que a gente tivesse a responsabilidade de representar Cristo aqui na terra. É isso que a gente deve. A gente deve o compromisso de viver ao lado de Cristo. Eu fui salvo de presente. E como o pastor Neto falou hoje de manhã, você, por mais que haja esse conflito dentro de você, no fim das contas, se você é salvo, você vai ser salvo. A Bíblia fala, mesmo que pelo fogo você vai ser salvo. Não sei explicar, depois pergunta para o André, para o Lucas, talvez eles possam te explicar qual que vai ser a diferença no céu disso. Mas a gente vai ser salvo. O ponto principal e a responsabilidade que a gente deve assumir pelo presente que a gente recebeu? Quem tem filho criança aí sabe que é uma luta você passar as responsabilidades para as crianças. Conforme elas vão crescendo, elas vão ganhando maiores responsabilidades. E a gente tenta passar essas responsabilidades. E a gente passa responsabilidades para elas não porque a gente não gosta delas. Pelo contrário, a gente passa responsabilidades para elas porque a gente sabe que com essas responsabilidades elas vão amadurecer e se tornar pessoas melhores. Então essas responsabilidades que a gente passa são em amor. A minha filha não gosta de guardar os brinquedos. Uma já está guardando. A outra ainda está no caos. Sempre uma desculpa para guardar. Sempre uma coisa para guardar. Mas é interessante que você vê que a maior já está com mais responsabilidade. Ela já está entendendo. Ela já está se tornando uma pessoa melhor com as responsabilidades que a gente tem passado para elas. Ela está assumindo as responsabilidades dela. É isso que Deus faz com a gente. É isso que a gente deve, cumprir as nossas responsabilidades. E a primeira responsabilidade é a que eu acabei de falar, é o beabá da comunhão com Deus. Leitura bíblica e oração. A gente tem que começar a partir daí. E no 13 ele fala, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Olha que interessante que esse versículo, os outros também, mas esse é muito evidente que é colocado num tempo contínuo. Paulo não fala se você matar os feitos da carne, porque ele sabe que isso vai acontecer até o dia da nossa morte. É uma constante vida de mortificação dos nossos pecados. A gente recebe de presente. A gente falou de manhã também na EBD sobre o plano da salvação. A gente é justificado de presente. A gente é regenerado de presente. A gente tem a nossa redenção, vai ter a nossa redenção, a nossa glorificação de presente. Não fazemos nada para merecer ou para conseguir isso. Mas tem uma parte do plano da salvação, porque o plano da salvação, ele é um plano. Ele começa no momento em que você aceita Cristo e ele termina na glorificação. E tem uma parte nesse plano que a gente tem a nossa responsabilidade, que é a santificação. A gente tem a nossa responsabilidade de mortificar a nossa carne todos os dias. Essa é a responsabilidade, é isso que a gente deve para Cristo, que nos libertou, que nos salvou, que nos amou e que morreu por nós. É isso que a gente deve para Ele, a autorresponsabilidade de assumir o meu compromisso como cristão e viver como um cristão de domingo e durante a semana. E o desafio que eu faço para nós como igreja, começar por mim, é viver isso durante a semana. É muito fácil, irmão, crente dentro da igreja, entre aspas, né? Na nossa igreja é fácil, amém? É muito bom, é muito fácil. Só que lá, quando você é mais provado do que aqui dentro ainda, é lá que você precisa mortificar cada vez mais a sua carne. E vai doer? Vai doer.
O Joe Stott tem um livro que chama Romanos, em que eu tive que usar lá no seminário, um livro muito denso, muito grande, mas tem uma frase nesse livro que diz: existe um tipo de vida que leva à morte, e há um tipo de morte que conduz à vida. O que a gente tem escolhido? Um tipo de vida que vai nos levar à morte, eterna, espiritual e até mesmo física? Eu brinquei, com o perdão da palavra, que a palavra certa não é brincar para isso, porque é um assunto sério. Todos estão sabendo aí das intoxicações por metanol. E aí eu falei, isso é certeza que eu não morro. Disso é certeza que eu não morro. Porque eu não vou correr esse risco. Eu não corro o risco de beber uma bebida adulterada. Uma vida, independente de bebida, eu só dei esse exemplo porque é o que a gente está no nosso contexto aqui. Uma vida longe do Espírito, ela tem mais riscos de morte, inclusive física, além da morte espiritual. É natural que isso aconteça. Qual o tipo de vida que a gente tem escolhido? Uma vida que leva à morte ou uma morte do nosso próprio eu para viver uma eternidade com Cristo? Dói, às vezes, matar o nosso próprio eu? Dói. Dói, às vezes, você abrir mão de uma coisa que você sabe estar certa em amor ao irmão, para não escandalizar, pensando num bem maior, pensando na coletividade da igreja, da comunidade. É ruim isso? É. Dói você fazer uma coisa que você acha que não deve ser feita daquele jeito, mas em prol de um bem maior? É difícil? É difícil. Mas no dia a dia, a gente vai matando isso, pensando que a eternidade que vamos viver ao lado de Cristo é muito maior do que o período de 80 anos, 100 anos que a gente vai viver aqui nessa terra. Muito maior. Não tem comparação o que a gente vai viver. E por fim, a última característica, em uma vida no Espírito não há rejeição. São os 4 últimos versículos. A partir do 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Paulo termina mostrando o privilégio que é você viver com Cristo, que é você ser chamado filho de Deus. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio que nem todos terão. É muito comum a gente ouvir por aí que todos são filhos de Deus. Mas não são todos que são filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que possuem uma vida com o Espírito. E nós temos esse privilégio de chamar Deus de Abba Pai. Abba Pai é um jeito de carinhoso de você chamar a Deus, de você viver com Deus. De uma maneira carinhosa, você saber que tem um pai cuidando de você, te protegendo. Essa semana eu fui levar minhas filhas, eu estava com o meu carro arrumando, fui levar minhas filhas na escola de Uber. E aí estava com as malas delas ali, eu estava sozinho com elas. Aí o Uber chegou, aí a Manuela, como todos conhecem, né, sempre vai na frente, né? E aí ela foi na frente, abriu a porta do carro e entrou. Eu falei que ela podia entrar, ela entrou. Aí nisso eu fui pegar as malas, aí ela entrou, ela olhou lá de dentro, ela falou, papai, você não vai? Desesperada. Eu falei, vou filha, claro que eu vou. Aí entrei com ela. Aquela reação dela mostrou o quanto ela se sente insegura de estar sozinha longe de mim. É isso que deve ser o nosso relacionamento com Deus. A gente precisa olhar para Deus como um pai que nos ama, que nos protege e que nos quer perto dele, em amor. Perto dele, para viver uma vida de comunhão, uma vida de intimidade, uma vida de relacionamento. A gente não pode olhar para Deus e achar simplesmente que Deus é um Deus
opressor, um Deus que governa tudo com seu cetro de ferro e que no fim de tudo vai destruir e vai salvar só aqueles que ele escolheu. A gente precisa tirar uma imagem de Deus como um Deus ranzinza, que está esperando punir a gente o tempo todo. A gente precisa olhar como Paulo termina essa parte desse capítulo 8. Deus como Pai, falando que a gente não vai ser rejeitado. Independente do tipo de pecado que eu cometa, que eu cometi, independente do meu passado, a partir do momento em que eu assumo uma vida no Espírito, Deus me adota como filho. E o melhor, além de sermos adotados como filho, nós seremos o quê? Que Paulo termina falando, que eu não tenho nem roupa para isso. Co-herdeiros com Cristo. E com eles glorificado. Paulo coloca a gente aqui num patamar parecido com o de Cristo na eternidade. Não estou falando aqui que a gente é igual a Cristo, gente, longe disso. Eu só estou querendo dizer o privilégio que é ser filho de Deus. Só estou querendo mostrar o quão bom é isso. E que essa vontade de viver em comunhão com Ele desperte em nós, não por obrigação, não como fardo para cumprir a lei, como Paulo fala, não simplesmente para não fazer, que senão eu vou morrer, mas simplesmente porque eu quero ter uma vida na presença de Deus. Eu quero viver uma vida de comunhão com Deus. Eu quero saber que eu estou próximo de Deus e aonde eu estiver, eu vou dar testemunho disso. Porque naturalmente, quando eu estou próximo de Deus, isso resplandece as pessoas ao meu redor. Às vezes a gente fica muito encucado pensando, como eu vou dar testemunho de Cristo no meu trabalho? Como eu vou dar testemunho de Cristo? Será que eu vou precisar? Igual ontem aqui, será que a gente conversou sobre isso? Será que o Jardel estava falando aqui sobre medicina, e ele falou, será que eu preciso levar a minha Bíblia para a minha mesa do meu centro cirúrgico, abrir a minha Bíblia antes de cada cirurgia, ler um versículo e fazer uma oração alta para dar testemunho? Não é necessário. Para a gente poder dar testemunho de Cristo, a gente simplesmente precisa resplandecer a Cristo. E a gente resplandece Cristo como? Vivendo em comunhão com Ele. Quanto mais eu estou próximo de Deus, mais eu reflito a Deus. É isso. Eu vou refletir a Deus de maneira que eu não vou nem perceber. Eu vou refletir a Deus cumprimentando o motoboy como o CT fez. Dando bom dia, de uma forma simpática. Eu vou resplandecer a Cristo naturalmente, onde eu estiver. Não vou precisar fazer força, não vou precisar pensar, não vou precisar fazer toda uma estratégia para poder fazer isso, quando eu estiver em comunhão com Cristo. Então eu concluo dizendo para a gente, o Espírito não muda apenas aquilo que a gente faz, mas ele muda o que a gente é. A gente não é mais condenado, a gente é declarado justo. A gente não é mais escravizado. A gente vive uma vida livre do pecado. E a gente não é mais rejeitado, não importa aquilo que a gente tenha feito. Quando a gente olha para Cristo, a gente é adotado como seu filho. E é isso que isso desafie você, essa semana, a viver uma vida no Espírito. A viver uma vida cada vez com uma comunhão maior com Cristo. Para que você seja abençoado, porque naturalmente você vai ser. E automaticamente, quando você estiver assim, você vai abençoar todos ao seu redor. A sua família, o seu trabalho, a sua escola. Aonde você estiver, se você estiver próximo de Cristo, você vai refletir a Cristo. Abaixe sua cabeça. Senhor, te agradeço por esse momento. Muito obrigado, Senhor, pelo teu Espírito. Muito obrigado porque, através do teu Espírito, através do teu sacrifício na cruz, Senhor, nós não somos mais condenados, nós não somos mais escravizados, nós não somos mais rejeitados, Senhor. Muito obrigado porque podemos viver uma vida de comunhão com o teu Espírito, Senhor Deus, e ter esse relacionamento contigo, Senhor. Muito obrigado porque podemos te chamar de Pai. Muito obrigado pelo teu perdão, Senhor Deus, pela tua misericórdia, porque sabemos que falhamos, sabemos que pecamos, Senhor Deus, e nos capacite a viver uma vida de maior comunhão contigo, Senhor Deus. Sabemos que somos falhos, sabemos que iremos cair, Senhor Deus, mas nos incomode.
nos dê mais fé, nos dê mais perseverança, nos dê mais resiliência, para que a gente lute contra esses pecados nas nossas vidas, Senhor Deus. Que a gente não se acomode, que a gente não se acostume, que a gente não ache que viver uma vida de pecado é normal para nós que somos salvos, Senhor. Que a gente possa realmente pecar, mas se arrepender. Que a gente possa mudar. Que a gente possa tentar mudar assim que pecarmos, que a gente possa perceber o nosso pecado assim que cometemos, Senhor. E que a gente possa lutar, que a gente possa mortificar a nossa carne dia após dia, Senhor Deus, porque esse é o seu desejo para as nossas vidas. Sabemos que se fizermos isso, Senhor Deus, estaremos em plena comunhão contigo. E ao estar em plena comunhão contigo, Senhor Deus, que nós possamos ser usados para refletir a tua glória onde estivermos. Que através do teu Espírito, através da nossa comunhão contigo, Senhor Deus, nós possamos ser enxergados, Senhor Deus, como luz no meio da escuridão. Que a gente possa, Senhor Deus, ser um ponto de referência onde estivermos, Senhor Deus, vivendo, seja na nossa família. Que a gente possa, a partir de nós, Senhor Deus, restaurarmos os nossos relacionamentos familiares. Que possa, a partir de mim, Senhor Deus, restaurar o meu casamento, restaurar o meu relacionamento com os meus filhos, que a gente assuma a nossa responsabilidade de viver ao teu lado e entender que se não partir de nós, isso não vai acontecer, Senhor. Que a gente possa, Senhor Deus, refletir a tua imagem no nosso trabalho, Senhor Deus, e que muitas vezes, mesmo sem não percebermos, a gente possa ser ali um ponto de esperança para quem vive conosco, Senhor. Que a gente possa, através das nossas vidas, trazer pessoas a Ti, Senhor Deus. E que se alguém aqui, ainda essa noite, que ainda não teve essa experiência de uma vida com o Espírito, de desfrutar isso, Senhor Deus, de viver em plena comunhão contigo, que o Teu Espírito incomode. Incomode nessa noite, quebrante para que ela tenha essa experiência, Senhor Deus. Essa experiência única, que não conseguimos nem descrever, de viver uma vida contigo, Senhor. Sabemos que o Teu Espírito é capaz de transformar qualquer coração. E é isso que nós te pedimos, Senhor Deus. Haja em nossos corações, quebrante, capacite, nos dê ânimo, para que a gente possa viver uma semana, Senhor Deus, lutando contra o pecado e crescendo na comunhão contigo, Senhor Deus. Que a gente possa chegar a semana que vem aqui e olhar para essa semana e saber que nós estamos mais próximos de Ti, Senhor. Que nós tenhamos semana que vem um espírito mais renovado, um espírito mais próximo de Ti, mais capacitado, Senhor Deus. É isso que eu te peço. Complete essa palavra em cada coração aqui. Em nome de Jesus, amém.